No programa de hoje, vamos conversar com o advogado, ele que é da área eleitoral e atua bastante nessa área, que é o Dr. Leonardo Paletó. Com ele, vamos conversar a respeito desse momento que o Brasil tem vivido, com tantas discussões, e um dos temas principais discutidos é a questão da corrupção. E vamos tratar desse tema aqui no programa de hoje e trazendo informações importantes para você pensar e você refletir. Seja bem-vindo, doutor Leonardo Paletó, ao nosso Espaço Cidadão. Olá, Robson. Muito obrigado pelo convite. Já me sinto muito bem-vindo, agradeço. E vamos aí, né? Um tema tão relevante, é uma época também tão propícia a esse tipo de discussão. E acredito que a gente possa ter um bate-papo muito frutífero que vai levar a gente a refletir bastante sobre esse tema que é indispensável. Quando a gente observa os diálogos entre apoiadores de Bolsonaro e apoiadores de Lula, um tema que sempre vem à tona é o tema da corrupção. E aí eu gostaria de ouvir suas palavras iniciais em relação a como é que você enxerga essa questão, como é que você enxerga, até de maneira mais ampla, esse tema misturado com o debate político. Robson, eu acho que o tema da corrupção é um tema muito sério, até porque talvez tenha sido uma grande mazela, né, pela qual o Brasil nunca conseguiu se desvencilhar, né? A gente vê isso em todas as esferas, em todos os âmbitos, na verdade. A corrupção, eu acredito que ela seja intrínseca, inclusive, ao próprio ser humano, no seu dia a dia, porque ela se exterioriza das mais diversas formas, né? A gente termina trazendo corrupção apenas como desvio ou completamente ilícito através de dinheiro, de moeda, mas a corrupção, na verdade, ela se dá de todas as maneiras, de todas as formas. Então, é uma coisa que está arraigada ao ser humano. E é justamente porque ela está muito ligada e muito intrínseca ao ser humano que é muito importante que a gente nunca coíba os meios de chegar até ela. Por quê? Porque eu nunca vou poder dizer que nenhum político ele não vai ser corrupto, entendeu? Então, para mim, isso é uma questão absolutamente basilar, que é o quê? Que é você permitir que você descubra a corrupção. Então, eu acho que todos do contexto democrático, todas as pessoas que estão envolvidas no processo, todos nós eleitores, a gente tem que ter sempre em foco que mais importante do que quem roubou, quem deixou de roubar, é quem permite que se descubra a corrupção. Por quê? Porque eu não tenho como saber para o futuro se quem está no poder é quem realmente não vai roubar, né? Ou seja, como é que eu vou ter uma garantia de quem vai entrar no poder a partir de então essa pessoa não vai, pronto, essa pessoa não é corrupta, então quem está ao seu lado não é corrupto. Essas garantias, elas não existem, justamente pelo que eu acabei de lhe falar. Então, assim, esse tema da corrupção, ele está sendo trazido na época do contexto eleitoral sobre um único enfoque, né? Um enfoque quem roubou ou quem não roubou. E as pessoas estão terminando esquecendo de colocar na mesa o quem permite investigar e quem permite que eu descubra a corrupção. Por quê? Porque a corrupção, como eu já falei, ela é endêmica, né, dentro do sistema. Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente deveria trazer para reflexão, porque é uma base, entendeu? Eu acho que a concepção para a gente pensar na corrupção em termos de eleição, ela passa muito por aí também. Não que a Ou gente vai seja, que passar pano para governo quem roubou. permite que haja transparência e fiscalização e investigação, né, e que governo acaba impedindo que tudo isso aconteça, né? Eu me recordo das palavras do próprio ex-juiz Sérgio Moro, que foi declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos dos processos que envolvem, por exemplo, o ex-presidente Lula. E ainda assim, né, mesmo até nos embargos de declaração, no processo posterior, ele chegou a dizer que houve especificamente aquela condenação por fato indeterminado e ausência de provas, está lá nos embargos de declaração. Mas eu me refiro às palavras do ex-juiz Sérgio Moro, no que diz respeito a quando ele foi questionado sobre como foi o comportamento durante os governos do PT com Lula e Dilma, né? E ele reconheceu que houve a permissão completa, não havia interferência na Polícia Federal e nas instituições de controle, e a fiscalização pôde acontecer. Me parece que é diferente do atual momento. Justamente, na verdade, o que é que a gente tem atualmente? Assim, é uma questão já que não pode ser deixada de ser trazida à tona. É que
o governo de Bolsonaro, na verdade, antes mesmo das próprias investigações, a gente tem que trazer em mente que foi a primeira grande situação em que a gente verificou como é que estava se inclinando o governo, que é com relação à indicação do Procurador-Geral da República. Por quê? Porque eu digo que isso foi a primeira. Porque o Procurador-Geral da República, ele é aquele que é responsável pelas investigações, em última instância, junto ao STF, do presidente da República, né? E ele tem que ser um procurador da República. A Constituição fala que essa indicação ela é de livre e espontânea por parte do presidente. Ele pode indicar quem ele quiser, desde que seja um procurador-geral, um procurador da República. Mas o que aconteceu antigamente? Antes do governo Lula, na época de FHC, o Procurador-Geral da República ele era uma pessoa muito próxima de Fernando Henrique Cardoso. Então, ele foi conhecido... E era o Geraldo Blindeiro. Justamente, Blindeiro. E era justamente, foi conhecido como o engavetador-geral da República. Por quê? Porque as investigações chegavam e não iam para frente. Então, você não teve sensação de corrupção no governo de FHC. Não foram muitos escândalos. Por quê? Porque as causas mais sensíveis elas não eram investigadas. Como na época da ditadura militar que se proibia de investigar, né? E há um outro fator que deve ser lembrado, que é muito importante. No começo do governo Bolsonaro, né, houve a tentativa de praticamente desconstruir a LAI, que é a Lei de Acesso à Informação. Por acaso, uma lei que foi apresentada por um deputado federal do PT de Minas Gerais, o Reginaldo Lopes, e sancionada pelo governo de Dilma, né? Justamente, que é a própria lei também que permite que ele faça os sigilos que ele está fazendo agora, né? Mas assim, o sigilo de 100 anos foi criado com outro né? objetivo, que foi criado com outro objetivo. Então, continuando o raciocínio, o que aconteceu? Quando o governo do PT assumiu, justamente porque tinha sido uma bandeira sobre a qual ele tinha levantado, o Procurador-Geral da República passou a ser indicado através de uma lista tríplice que era feita pelo Ministério Público, certo? E o mais votado foi respeitado nas 8 vezes em que Lula indicou e nas 4 vezes, salvo engano, em que Dilma indicou também. Quando Michel Temer assumiu a presidência, ele não indicou a primeira colocada, a Raquel Dodge foi a segunda colocada da lista naquela oportunidade, mas também era alguém da lista, ou seja, também era alguém que o Ministério Público pelo menos dizia, um desses 3. O que foi que aconteceu no governo Bolsonaro? A primeira coisa que aconteceu, e eu me lembro bem, Robson, que na época eu acompanhei essa indicação, porque era algo que me importava, como eu sou da área e tudo, e eu me lembro que até que os pronunciamentos de Bolsonaro na época, assim, não, esse casamento foi um casamento muito bom, um casamento muito bom. O próprio Ministério Público, na época, deu uma declaração muito severa, dizendo que ele não estava compreendendo o que é que estava acontecendo naquele sistema, porque o procurador não era para lhe servir, né? E o que é que a gente tem agora? Nós temos um procurador que já arquivou mais de 100 investigações contra Bolsonaro. Não são uma, nem duas, nem três, não. São mais de 100 que estão arquivadas, que não foram levadas a cabo. E que pode ser que tenha alguma coisa, pode ser que não tenha, óbvio, não estou falando aqui, mas a gente não tem o direito de investigar ou de avançar numa denúncia que, aparentemente, tem substrato. Então, isso foi o primeiro indicativo de que o governo deu com relação à sua tendência de blindar essa busca por novos fatos que possam desencadear a corrupção. E isso gerou proteção tanto para ele, o governo dele, quanto para os filhos dele. Como você falou, mais de 100 tentativas de investigação do governo Bolsonaro foram arquivadas. Então, se você não investiga, como é que você vai, mesmo diante de fatos e de evidências, como é que você vai poder afirmar, como nas discussões políticas algumas pessoas afirmam, não tem corrupção, né? Se não tem investigação, né? Como é que vai, né, deixar as coisas às claras, né, com a transparência? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é o COAF e a importância do COAF, que foi outro órgão desmontado também pelo governo de Jair Bolsonaro. O COAF, na verdade, ele é responsável pela questão das transferências financeiras, né? E assim, você precisa justamente detectar de onde é que o dinheiro está vindo, para onde é que ele está indo, e quem está fazendo esse tipo de transação, para você poder chegar exatamente de onde vem e para onde vai. E isso foi desmontado no governo Bolsonaro. Você não tem mais a possibilidade de antigamente... Se não me engano, é a questão do valor, agora que mudou os valores, e você não tem mais como você chegar como você tinha antigamente. Então, agora, se você tem desvios grandes que estão perpassando através de transferências financeiras, você não consegue mais detectar. Então, assim, tem muitas coisas, na verdade, que o governo... Mudou o valor de rastreio, né? Justamente. E também mudou a configuração do órgão e aonde ele estava localizado, que tinha mais condições de desenvolver a sua fiscalização. Verdade. O COAF mudou.
Então, assim, você é mais um. E o que acontece? O mais importante desse tipo de atitude e das outras atitudes que se passam nesse sentido é porque você fica com a sensação de que não existe nada de errado. Porque, na verdade, fica complicado. Vamos trazer outro elemento, a questão do orçamento secreto, né? Perfeito. A questão, isso é muito determinante, né? Porque o orçamento secreto, na verdade, ele não é completamente secreto, não, mas ele termina minando a sua possibilidade de saber de onde o dinheiro está indo e para onde ele está vindo. Ele vai justamente na questão da transparência. Você não consegue ter transparência. Veja, a gente acabou de falar de uma lei que foi criada no governo anterior, que visava justamente você trazer transparência. O portal da transparência foi criado com relação a isso. Você agora tem a obrigação de divulgar tudo o que era público. E aí você vem, cria-se um orçamento secreto. Ah, mas não fui eu que criei. Mas todos os seus ministros se beneficiaram disso. É o governo que se beneficiou. E os Veja que todos parlamentares esses... de apoio à bancada do presidente, está aí o resultado das eleições mostrando, né? Ou seja, no orçamento secreto, o parlamento que aprovou, mas quem é que libera o dinheiro no orçamento, né? E, na Justamente. verdade, o povo não sabe exatamente quanto foi para que parlamentar, deputado ou senador, mas ele sabe, né? Existe, você pode liberar para uns mais ou para outros menos, ou não liberar para outros que sejam de oposição, né? E o povo está sem o direito de saber quem foi que recebeu o quê e para onde foi o dinheiro, né? E de onde saiu, né? Por isso esse nome é orçamento secreto, né? Justamente. E aí o que acontece? As emendas elas são destinadas para os seus aliados, né? E elas reverberam nos seus currais eleitorais, e a prova maior disso é a quantidade de senadores que foram eleitos. Senadores esses que repassaram dinheiro para os seus estados e para os seus, né? E que angariaram verbas e apoios políticos com base nesses repasses, entendeu? Então, assim, isso é muito claro, é sistêmico quando você vê a utilização do orçamento secreto e você vê o painel das eleições, o quanto isso teve impacto nas eleições, o quanto o orçamento secreto foi determinante para justamente os ex-ministros do governo Bolsonaro conseguirem se eleger. Ou seja, foi com a verba do orçamento secreto que foram angariados os apoios políticos que chegaram às eleições dessas pessoas. Então, assim, é tudo muito sistêmico, tudo muito sério. E ainda, Robson, naquela situação que a gente falava com relação à questão do PGR e à corrupção, vem também, e que você trouxe primeiramente com relação a Moro, vem a questão das interferências específicas na Polícia Federal, né? Tipo Exatamente. assim, isso Interferência na Polícia Federal, que é outro órgão fiscalizador importante, que atuou livremente contra Lula, contra Dilma nas investigações, contra o governo de todos eles, e ainda assim, estando dentro do governo, não interferiram, né? justamente, que é um órgão que a gente tem que importância, um órgão de Estado, né? A Polícia Federal, ela não é um órgão de governo, né? Ela é um E órgão de virou uma Estado. polícia E é, política, né? e é muito engraçado como o presidente ele confunde essa situação quando ele mesmo declara, nessa situação que você trouxe de Moro, uma situação tipo, muito emblemática, eu até reportei ela recentemente nas minhas redes sociais, e ela é uma questão que, assim, veja, você chegar ao ponto, aí as pessoas falam hoje em dia, mas Moro está com Bolsonaro, mas não é sobre ele estar com Bolsonaro, ele está com Bolsonaro hoje em dia, é sobre o que ficou claro para uma pessoa de chegar a sair do governo, né? Aquilo ali foi o estopim. E aí você diz, Leonardo, mas o inquérito da Polícia Federal, ele foi recentemente arquivado esse inquérito específico dessa situação de Moro, ele desenrolou, né, e ele eclodiu agora no final de julho, e ele veio a ser arquivado. Terminou havendo a promoção pelo Procurador-Geral da República, pelo arquivamento, depois da própria Polícia Está Federal entre ter, os 100 ter visto. processos arquivados pelo Procurador-Geral da República para não investigar Bolsonaro, né? E na verdade, mas o que acontece? Se você parar para ver, eu tive muita curiosidade nessa época de acompanhar, o que acontece? A interferência, ela acontece no momento em que há a troca do comando. O que foi se apurar foi, quando você foi trocado, foi dito para você que você tinha que investigar desse jeito? Não foi dito para mim que eu tenho que investigar desse jeito. Óbvio que não é sobre isso. É você tirar fulano para cá e Beltrano para cá para você desbaratar aquilo dali. Não dá para continuar com aquele delegado. Foram feitas mais de 20 trocas já. Tinham sido feitas, na verdade, essa Mais estatística de foi, acho que 20 trocas na Polícia Federal. E detalhe, vale lembrar também naquele caso da madeira ilegal, o então ministro Ricardo Salles, né, numa coisa tão escabrosa que até os Estados Unidos devolveram aquelas balsas cheias de madeira, né, diante de algo que era tão escandaloso. E o delegado da Polícia Federal, também naquele caso, foi mudado. Como no caso do Rio de Janeiro, lugar estratégico, que fiscaliza um lugar onde há a maior entrada de armas clandestinas no país, o delegado
da Polícia Federal foi mudado. Então, fica Não, muito são claro, muitas né? coisas. São muitas, assim, E quanto ao e é essa sigilo de situação 100 que anos? preocupa. E essa situação que preocupa. Outra situação também da questão de exoneração, que foi bem determinante, assim, na verdade, que é importante também que se traga, é, foi aquela questão daquela delegada, daquele caso de Alan, que ela Alan dos também Santos, o foi uma, blogueiro que está foragido. justamente, também teve essa. Foram muitas situações em que a gente viu, na verdade, tudo aquilo ser desbaratado. Outra também muito séria, que não chegou a ser exoneração, mas essa para mim foi seríssima, que foi naquele caso do Ministério da Educação, que o ministro da Educação, na época, né, que todo mundo sabe, Pastor evangélico, justa, né? justamente. Aquela ligação, lembra que ele ligou para a filha, falando: filha, eu estou um pouco preocupado, porque o presidente me ligou essa semana, eu estou mandando uns versículos para ele, e ele me falou que ele está tendo um pressentimento, que ele acha que pode ter uma busca e apreensão. Aí o mais engraçado dessa Ou ligação é que seja, a filha fala pro pai, né? Ela fala pro pai: pai, eu estou ligando o telefone normal, viu? Eu estou ligando o telefone normal. Aí ele: então não vamos falar. Ou seja, o presidente falaram informou. em código, né? E o ministro da Educação foi avisado de que haveria uma operação da Polícia Federal. Já se sabia, né? A própria Codevasp, na própria Codevasp também tem esse fato, a própria Codevasp, tem uma matéria do Globo.com que teve uma reunião na Codevasp para instruir todas as pessoas com relação a como se portar diante da busca e apreensão, para você ver o grau de comprometimento então, assim, então o que é que eu estou falando? Leonardo, mas sim, mas onde é que você está trazendo algum dado de corrupção? Não é sobre isso. E eu não estou defendendo bandeira aqui de nenhum político, eu queria deixar muito claro, assim, não estou defendendo, dizendo que um lado está certo e o lado está errado. É porque essa causa, para mim, é muito sensível, porque se você não consegue permitir que aconteça a investigação, para onde é que nós iremos? Entende? Você tem que ter no governo, seja lá de que lado for, alguém que dê uma carta branca para que se investigue, porque essa investigação ela é indispensável no Estado Democrático de Direito. O checks and balances, o rule of law, é você garantir exatamente os pesos e contrapesos. E se você não tem essas instituições fortalecidas, independentes, autônomas, para fornecer investigações que possam chegar em novas situações, é pelas novas lava-jatos que tem que vir. Entendeu? Não estou dizendo que quem roubou, que quem errou está certo, ou que você está defendendo o ladrão, de forma nenhuma, não é sobre isso. É sobre a gente refletir acerca das possibilidades que se tem dentro do Estado Democrático de Direito de você permitir que a investigação ocorra. Ou Isso seja, é que as pessoas não conseguem. estamos falando sobre o direito de investigar, o direito do cidadão saber o que é que está acontecendo, né? Ser apurada a transparência aqui. E aí eu peço que você comente mais um tópico, né, próximo de encerrar a nossa entrevista, que de respeito à questão do sigilo de 100 anos, né, para cartão corporativo, de gastos do presidente, sigilo de 100 anos, como foi no caso do ministro da Saúde, Pazuello, um dos responsáveis pela maior quantidade de mortos nesse país, pela forma como não se combateu ou se combateu a pandemia, né? Eu queria um comentário seu a respeito, você como advogado especialista nessa área. Então, entra naquele mesmo mérito, né? Que eles falam: mas isso é legal, essa lei foi criada, inclusive, no governo. Na verdade, essa lei é a mesma lei de acesso à informação, que tem um dos artigos que prevê. O sigilo foi criado para coisas pessoais, para coisas realmente sobre as quais você não tem de dar satisfação. E existem outros sigilos que não são de 100 anos que você pode decretar para outros documentos, sendo que você não vai usar isso para qualquer situação. Por quê? Porque quem não deve não teme. Por que você vai decretar sigilo sobre algo que deveria ser público, né? Que deveria ser de conhecimento público? Então, assim, essa situação da quantidade de sigilos que foi colocada realmente no governo Bolsonaro, ela acende uma discussão acerca justamente da licitude do que está sendo feito. E como é que você vai decretar sigilo sobre situações que são sensíveis, como, por exemplo, a questão da compra das vacinas? Né? Isso é muito relevante. Tudo bem, o cartão de vacina do presidente é uma questão pessoal dele, tudo bem. Até que poderia. Eu sou muito assim, entendeu? Não, O não que é deveria ser decretado pela pessoal é situação uma moral, coisa. mas é pessoal dele. Mas as situações que não são, você colocar sigilo em documentos que deveriam ser importantes para aquilo, entendeu? Então, isso só acende uma discussão de que, justamente, quem não deve não teme, de por que você está escondendo. Ela vai na mesma artimanha de tudo que está sendo feito. Aí você nomear o PGR, que é seu amigo,
você interferir deliberadamente nas eleições. Ele agora está fazendo mais com mais parcimônia, né? Por quê? Porque está todo mundo muito ligado nisso. Mas o que E está acontece? no meio Demora um da pouquinho e campanha eleitoral, troca. né? Justamente, demora um pouquinho ali e troca. Já foram e não vai interferir em tudo. Espera um pouquinho, vamos ver como é que vai agir, entendeu? Ou seja, isso está acontecendo. E isso não foi feito antes, entendeu? E a certeza que a gente tem que não foi feito é o próprio depoimento do ex-ministro Moro, do ex-juiz Sérgio Moro, hoje eleito Sérgio Moro. Na hora que ele saiu, ele que falou. Está lá o depoimento dele falando que no governo anterior, mesmo podendo ter sido feito, isso nunca foi interferido. Veja, isso poderia ter sido feito, a Lava Jato poderia não ter acontecido, poderia ter se trocado todo mundo, colocado um PGR que fosse amigo, e não teria tido nada. A E veja que sensação o era de que processo de sepultamento da Lava Jato começou a acontecer no governo de Michel Temer e o enterro, né, é definitivo, tem acontecido no governo de Jair Bolsonaro, né? justamente. Perfeito. São muitas situações que a gente vai vendo assim. Assim, isso para mim é uma coisa tão clara que eu falo com muita naturalidade. Porque eu não estou falando sobre políticos. Eu não estou falando sobre um ou de outro, passa, não estou. Eu estou falando sobre algo que eu realmente acredito que é dentro do processo, é dentro do sistema. E é muito sensível, porque as pessoas não estão despertas para compreender o alcance dessa situação. Entendeu? Assim, não estão despertos. Ah, mas você não... Eu escuto muito falar isso, mas você está falando é tudo achismo. Não tem nada a provar contra ele. E é justamente sobre isso. Mas eu não estou querendo que prove, Exatamente. não. Eu estou querendo saber se pode descobrir ou Investigue, não. né? Não estou querendo dizer que tem, não. Realmente não tem. Agora, né, tem, assim, muitos indícios de muitas coisas, mas realmente A nada questão é que não especificamente se que chega. sabe se tem, porque não investiga, né? Esse é que é o grande É, problema. que é a Muito nossa grande necessidade. perfeito. Bom, eu quero agradecer a participação, os esclarecimentos, né? Como profissional, como técnico, não se trata aqui de opinião, se trata de fatos que estamos discutindo aqui no programa de hoje com o doutor Leonardo Paletó, ele que é advogado e atua bastante também na área eleitoral. Eu agradeço, doutor Leonardo, e deixo um momento final para as suas despedidas, com sua reflexão final junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham e pode acrescentar com alguma informação que você considere importante e, porventura, a gente não tenha abordado aqui na entrevista. Robson, eu só queria agradecer a você pelo convite, pelo espaço e pela oportunidade que eu estou tendo aqui de falar sobre esse tema. E realmente só dizer para as pessoas que sejam conscientes com relação a essa situação e que reflitam, porque acho que o mais importante para a gente agora é que a gente consiga compreender o aspecto sistêmico de tudo isso e onde a corrupção ela está inserida e dos males que elas podem causar para a sociedade e o mal que a gente pode ter acaso a gente realmente não permita que ela seja descoberta. Então, assim, eu acho que não ficou faltando nenhum dado, não. A gente conseguiu exaurir bastante tudo que foi falado aqui. Então, só deixar o meu abraço, o desejo de bons votos e que realmente vença a parte que melhor nos representar e que quem vencer também se comprometa, se for o atual presidente que vencer, que ele se comprometa a fazer dessa forma e se for o candidato Lula que vencer, que ele faça como sempre fez anteriormente, porque aqui a gente tem que investigar e não pode passar pano para político nenhum. A gente tem que, todos eles que estão lá, a gente tem que investigar como cidadão e a gente tem que cobrar. E se fizer alguma coisa errada, se for corrupto, se fizer, tem que pagar. Isso é o mais importante. Aqui não é defendendo ninguém, não. É só garantindo que as instituições elas sejam preservadas para que a gente descubra as novas corrupções, porque essa sim é a grande chaga da sociedade. Então, muito obrigado pelo convite e bons votos a todos. O Estado Democrático de Direito. Muito obrigado.